Seguinte, dia do goleiro pintando aí, o Guaraná Coisa Nossa patrocinando a nossa live. Muito obrigado, Guaraná Antártica. Queremos você aqui, hein? É o grande Naná. Temos algumas figuras, vai falar nomes, mas não tem nomes aqui, mas tem figuras do futebol brasileiro e que jogaram, obviamente, neste século, né? Brilharam neste século, que a gente viu, ou talvez o Renato tenha visto vídeos no YouTube, né? Como gostam, viu vídeos no YouTube? Ai, meu pai mostrou vídeos no YouTube do Neymar jogando no Santos. É o caso do Renato, né? Não, é o caso do Renato, que tá aqui com a gente também. Mas temos aí 10 goleiros, 10 importantes figuras aí do futebol nacional que brilharam também na amarelinha e uma tier list com 5 fileiras aí pra gente colocar. Só que é o seguinte, o melhor goleiro é só um, só existe um, o melhor goleiro. O lendário podemos ter 2, que aí será o nosso pódio. Na terceira fileira, o paredão, aí pode ter até 3 nomes. Depois não fazia sua parte, fazia sua parte é... sacanagem colocar. A gente vai ter que colocar pelo menos 4, né? Porque 4 vão ficar fora dessa lista aí de 6. E pegavam os pênaltis, que aí, dependendo do ponto de vista, fica... Não sei se fica melhor ou não que o fez sua parte, né? Vai depender do goleiro que tá com orgulho ferido. Mas vamos começar pela lista. E eu não sei se eu começo de uma ordem aqui interessante, porque tem alguns nomes aqui que eu quero deixar por último. Eu quero deixar por último para causar intriga. Boa. Então vamos começar por Vanderlei. Vanderlei, que brilhou com a camisa do Santos, inclusive, depois não viveu tão bons momentos assim. Para você ter ideia, eu não lembro nem o time que o Vanderlei tá jogando hoje, mas eu sei que ele tá jogando em um time da série B ou C, mas eu não tô recordando agora o time que ele tá jogando hoje. Se alguém lembrar, vai ganhar um grande parabéns. Mas enfim, Vanderlei, começando pelo Renato primeiro, né? Ele tá no Operário? Ele tá no Operário? Pô, eu fiz um jogo do Operário com ele, é isso mesmo, lembrei. Aí, Wilson, é isso. Quando o cara eu tô sem cola porque eu tô sem internet, hein? Lembrando que eu só tô com o celular e com o violão aqui. Pera aí. Você tem um violão aí... Tô zoando. Então, tô zoando. No final da live, no final da tier list, teremos uma palhinha aí de Wilson Soto. A voz e violão. Vamos lá, vamos entrar no consenso, claro. Vanderlei, pra vocês, entra em qual patamar nessa lista? Lembrando, né, que pode ser rápido, ou se quiserem falar alguma coisa do goleiro, a gente fala também, sem problema nenhum. Mas Vanderlei... Eu tenho só uma dúvida, a gente vai colocar por pegador de pênalti ou melhor goleiro no geral? Pegador? Não, acho... Pegador de pênalti? Então, pode ser melhor em geral, vocês que sabem. O pegador, a ideia é porque o Cássio ontem ele bateu o Ronaldo, né? Ele fez 28 defesas e ele se tornou o maior do Corinthians. Não é nacional, é o nacional Rogério, né? Rogério é mundial, inclusive, se eu não me engano. Rogério Ceni com 51 defesas. Mas enfim, a gente poderia fazer. Vocês que mandam, poderia ser de goleiros pegador de pênalti. Pode ser? Então vamos pegador de pênalti, então. Vanderlei. Pegador de pênalti, em que nível que ele entra na nossa tier list? Assim... Na minha memória... Eu acho que o fez sua parte, viu? Na minha memória, eu acho que ele pegava uns pênaltis aí. Eu não consigo lembrar de algum jogo marcante dele no Santos ou no Grêmio que ele pegou o pênalti e garantiu o time. Sim. Em grandes vitórias, em grandes títulos. Então, pra mim, ele pegava uns pênaltis. Eu também. Eu vou nessa. Coloco ele na última prateleira também. Porque ele foi um bom goleiro, né? Mas ele não era destacado por isso, né? Porque a gente tem outros aí. O Gatito, por exemplo, que pode ser um dos próximos a gente vai avaliar. O Gatito teve, né, como skill pegar pênalti. O Vanderlei, ele teve uma fase excelente, que ele quase foi pra seleção até em época de Copa. Que ele foi um baita goleiro naquele momento, de 2018, se não me engano, né, no Santos. 2017, por aí. Isso. E de pegar pênalti, ele pegou uns pênaltis, se eu não me engano, acho que no Brasileirão daquele ano ele tinha pegado acho que uns 3 pênaltis, não lembro o número. Mas não era a skill dele, né? A skill dele era fazer uns milagres, assim. Então, acho que como pegador de pênalti, colocaria em último. Se fosse na segunda, que a gente tinha pensado de melhor goleiro, acho que tava pra colocar ele até não fazer a sua parte, uma prateleira assim, mas de pênalti coloca abaixo. Então vai ficar ali no... Pegava uns pênaltis o Vanderlei, então já livramos um ali pra gente ficar na dúvida depois. Gatito Fernandes. Ele filho de Gato Fernandes, também goleiro da seleção paraguaia, que depois do Jefferson
Botafogo, incríveis 2 grandes jogadores nesse século também, 2 grandes goleiros, que, claro, conviveram com lesões, conviveram com momentos muito difíceis, o Gatito até bem mais que o Jefferson, talvez, mas em questão de pênaltis, Renato, Wilson e Anderson, onde a gente pode colocar Gatito ou Gato Fernandes? Cara, pra mim... Olha, é que assim, o Botafogo também lá não tem os seus dias de glória, né? O Gatito não teve essa sorte de jogar num time o Botafogo fosse tão qualificado. Poxa, eu não lembro muito em questão de pegar pênalti do Gatito não, cara. Então, pra mim, pegava os pênaltis. Eu colocaria ele no Fazia Sua Parte, porque eu lembro, não vou lembrar o jogo, o adversário, mas eu lembro um jogo que ele pegou um no primeiro e um no segundo tempo. Não vou lembrar qual foi o adversário. Ele tinha ali um... Porque eu lembro por causa do Cartola, pra ser bem sincero. Porque no Cartola a gente tinha muito isso, de ver o goleiro pegar pênalti e tal, e conseguia. Eu lembro que um dia ele imitou no Cartola, fez acho 20 e poucos pontos. Mas é um goleiro que fazia a sua parte ali. Eu acho que ele pegava um pouco mais de pênalti que o Vanderlei. Acho que ele fazia parte dele, porque eu dei uma olhada aqui nos dados levantados pelo UOL em novembro do ano passado, de 2015 até novembro do ano passado, ele tinha pego 7 pênaltis no Campeonato Brasileiro. Então eu colocaria ele na fazer sua parte. Apesar do Botafogo não disputar grandes coisas, assim, grandes títulos, jogos importantes pelos últimos anos, ele fazia parte dele no Campeonato Brasileiro, que era onde importava, porque o Botafogo costuma brigar contra o rebaixamento e ele tava pegando pênalti e tava salvando o clube. Então, pra mim, ele fazia parte dele. Bom, então, Gato Fernandes, vou colocar aí no Fez Sua Parte. Em questão da comparação com o Vanderlei, até acho um pouco melhor nesse quesito para defender as penalidades máximas. Próximo goleiro. Tá difícil a lista aqui, mas eu vou puxar Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, que, inclusive... São Vitor? Passou pelo Grêmio. São Victor. Então, só de entrar nesse São Victor, me vem à cabeça o pênalti de Riascos do Tijuana nas quartas de final da Libertadores de 2013. Aquele emblemático pênalti. E aí, pra mim, olha, é difícil, é duro, mas eu ouso dizer que o Vitor poderia entrar no lendário. Eu quero ouvir a opinião de vocês agora. Mano, eu colocaria paredão. no paredão. Também. Pra mim ele é paredão. Ele pode ser lendário pra torcida do Atlético, ele foi importantíssimo no título da Libertadores. Mas quando você olha essa lista aqui, aí fica mais difícil pra ele ser o lendário. Eu acho que Ô, Vitão, só uma dinâmica após, eu acho que daria até, só rapidinho. Eu esqueci o nome que eu agora lembrei, Fernando Praz. Seria um baita nome pra esse duelo também, esqueci de colocar ele. Sobre o Vitor, putz, mano, é que ele é muito lembrado por esse pênalti. Então eu tô entre lendário e paredão, mas pelos nomes, assim como o Anderson falou, pelos nomes que estão ali ao lado, eu coloco ele no paredão. Mas não seria nem absurdo ele estar em lendário, por o que ele fez também. Então, entra no paredão, aqui é o consenso da maioria, mas é que o que o Vitor catava de pênalti era loucura. Inclusive tá trabalhando no Atlético Mineiro até hoje, tudo mor lá, e é um dos goleiros que tem a figura como o principal ídolo, um dos principais ídolos do time, que é o caso de São Vitor. Próximo goleiro, Dieguito, o menino Alves. Isso é embaçado. Então, né? Acho que Dieguito Alves é um bom nome pra gente colocar agora, pra gente já começar a causar as intrigas. Meu porque Deus. é um bom catador de pênalti. É um muito bom catador de pênalti. Então a gente vai levar em consideração. Então a gente vai levar em consideração no Diego Alves o que ele fazia na Europa. Não, tudo. O que ele fazia. Geral. Se for tudo pra mim, dessa lista aí, ele é lendário. Pegando pênalti, Messi, Cristiano Ronaldo. Lendário. Ele é lendário, cara. Pegando pênalti, ele é embaçado. Eu também vou nessa. Eu falei que ia dar besteira nessa lista, porque onde a gente se colocou, olha pro que tem na frente. Tem Dida, tem Cássio, tem Marcos. Ó, ele não tem como não estar em lendário. Porque ele foi marcado a passagem dele na Espanha como pegador de pênalti. Se não me engano, ele pegou 2 do Cristiano, né?
Acho que alguma Sim, coisa pegou assim, ele pênalti ficava do Messi marcado. E do Messi também, então assim, ele ficou marcado por isso. Aqui ele pegou alguns também, é quase impossível colocar ele abaixo de lendário. Pra não falar o melhor ainda, que ele ainda disputa ali, mas eu coloco o lendário pelo menos. Então vamos de lendário, então, de Diego Alves, mas eu quero ver pra colocar em primeiro depois, então, mas tudo bem. Dá pra arrumar depois, né, também, né? A gente arruma qualquer coisa. Sim, sim. Vamos abrir essa brecha, né? Vamos abrir essa brecha aí também. Porque assim, ó, no final a gente pode ter gente que pode cair. Porque tipo, tem É. gente que pode estar lendário, pode ter gente que pode ser lendária também, tem gente que pode subir. Muitas coisas podem acontecer. Meu Deus. Então vamos lá, o próximo goleiro, Felipe Alves. Felipe Alves, que fez história no Fortaleza, chegou no São Paulo pra não sei o que, porque, enfim, chega goleiro, sai goleiro de São Paulo, mantém a mesma coisa, mas vamos focar na carreira de Felipe Alves. Ex-Aldax, hein? Vale ressaltar, ex-Aldax, reserva de Sidão no Paulistão 2016. Caramba. É o número, ele foi o cara que mais pegou, né? Pênalti daquela lista do Anderson. De 2015 no Brasileirão até, acho que 2020, não lembro se é até agora. O que mais pegou pênalti. Até novembro de 2022, a última atualização 22. da lista. Até o final do último brasileiro, né? Uhum. Então ele disputou, só pra colocar, ele disputou com o Cássio, com o Fábio e, enfim, com os outros ali que já estão compostos, né? Então, ele... Tudo bem que é o recorte de Brasileirão, mas isso aí já dá um... Felipe Alves ali, pelo menos paredão, colocaria ele. Eu fico no paredão também. Também. Ele pegou 9 pênaltis de 2015 pra cá. No brasileiro, né? Então. Não, paredão. Lendário não dá, não. Vai ficar no paredão, então. Então tá. E agora? Tá no paredão tranquilo. Temos 5 goleiros e temos um limite de um melhor e um lendário e um paredão. Então 2 desses aí vão ficar fora por enquanto. Então, Fábio, o rival Cara, de Vitor de São Vitor. Eu vou ser bem sincero, pra mim o Fábio fazia parte dele. Eu não lembro de grandes vitórias do Cruzeiro com o Fábio pegando um pênalti numa, sei lá, um jogo de Libertadores, uma Copa do Brasil, esse tipo de coisa. Então, pra mim, ele não pode ficar do lado do paredão Vitor, que salvou o Galo na Libertadores, porque os pênaltis que ele pegou não tiveram essa importância toda. Então, pra mim, ele fica só em fazer a parte dele. Era um monstro de goleiro, não tô falando que ele é ruim, gente. Mas é que comparando com os outros, não dá pra ele ficar no mesmo nível dos outros caras, pegando pênalti. Eu também lembro do Fábio sendo, sei lá, ídolo do Cruzeiro, tipo, sendo um baita goleiro, muito mais defendendo com bola rolando, fazendo um milagre, tipo, em algum lance assim, do que realmente no pênalti. Então, pra mim, fazer essa parte. Então já temos um corte aí depois pra Will Gol fazer. Vitor é melhor que Fábio. Já temos um bom já corte. estamos vencidos, né? Já era. Já entrou pro Porque sua parte. Pra mim ele é paredão, porque o Fábio ele teve um recorte dele de 3 anos que ele, com pênaltis, ele era o grande do Brasil. Ele e o Cássio disputavam ali fortemente, mas Sim. já foi vencido, então segue aí. O Wilson esperou a gente falar merda pra soltar agora a estatística. Exatamente. Se queimem aí. São Não, Marcos. mas assim, se você leva em consideração onde ele pega esses pênaltis, pô, se for no Campeonato Mineiro, com todo respeito ao Campeonato Mineiro, mano, não dá, né? Agora, o Vitor pegou pênalti na Libertadores, irmão. O time foi campeão da Libertadores porque ele pegou os pênaltis. Campeonato Mineiro, pô, é tipo Campeonato Paulista, Carioca, sabe? Não dá pra colocar... É igual a gente avaliou o Diego Alves porque ele pegou o pênalti do Messi e do Cristiano Ronaldo. Não foi porque ele pegou o pênalti, sei lá, do jogador do Volta Redonda. Todo respeito ao Volta Redonda também. Mas são níveis diferentes, é muito diferente. Deixa eu ainda... Calma aí, só rapidinho, só deixo uma mensagem de que, como a gente foi pela essa ideia, pô, o Diego Alves pegou o pênalti de Messi no Barcelona, no auge lá, Cristiano Ronaldo no Real Madrid, então se for no quesito de ser um cara decisivo, que faz gol, pra mim o Daverson é lendário, fez gol no final de Libertadores, fez gol no Barcelona, fez gol no Real Madrid. Mas ele é. Então, não, só... Próximo nome, então, agora sim, São Marcos, que ficou marcado, inclusive, por um pênalti que ele não defendeu. Mas, nesse quesito, pra vocês, ele entra
Aonde? Lembrando, só podemos mais um paredão, mais um lendário e, obviamente, um melhor. Eu acho que eu acho que o Marcos, ainda mais porque ele fez em Libertadores, se for colocar até esse parâmetro, ele pegou pênaltis contra o Corinthians importantes, né? Na Libertadores, se você for analisar, por exemplo, o Cássio, que é um baita goleiro defensor de pênaltis, inclusive o Marcos tem alguns pênaltis a mais que o Cássio. O Cássio pode alcançar o Marcos, acho que é 33-28, se eu não me engano, o número. O Cássio ainda tem que chegar. É isso, né? De cabeça, viu? Que legal. Só tô com violão, tô brincando. Mas eu acho que o Marcos, ele fez mais em partidas importantes do que, por exemplo, o Cássio. Então, assim, eu já colocaria o Marcos em lendário. Nessa. Eu tô falando do Cássio só porque eu tô pensando lá pra frente. Então eu já colocaria o Marcos em lendário. Eu também. Olha, Anderson. Eu acho que ele vai cair daí, mas pode colocar ele em lendário. Marcos vai no lendário, então. Vai ficar no lendário por enquanto. Mas pra mim, eu gosto da ideia do Marcos ficar no lendário. Mas vamos ver esses últimos três agora. Eu não sei o Marcos, mas um dos goleiros que estão ali vão cair do lendário. Porque tem um cara chegando aí que pra mim é o melhor goleiro da história do futebol brasileiro. E ele mas ele vai estar em cima. Cássio! O menino Cássio, que brilhou desde 2012, brilha no Corinthians, entre altos e baixos, muito mais altos do que baixos. Onde que ele entra nessa nossa listinha, nessa nossa prateleira? Pra mim... Eu vou falar. Pode falar você primeiro. Pra mim, um paredão aí, não acho que não seria uma coisa, não. Então, eu também acho que o Cássio é paredão, porque, assim, ele salva o Corinthians em muitos momentos, em clássicos, em jogos como o de ontem contra o Remo, mas na minha cabeça eu lembro de lances do Cássio com bola rolando. Defesa do Moses, defesa do Diego Souza. Pra mim, o que deixou o Cássio lendário não é o que o Cássio faz nos pênaltis. Ele é monstro nos pênaltis, absurdo, gigantesco e tal. Mas eu acho que com bola rolando ele é maior do que nos pênaltis. Então, pra mim, eu coloco o Cássio como paredão. Eu colocaria ele também. Pode falar. Eu colocaria no lendário, mano. Pra mim, que eu lembre, assim, toda disputa de pênalti que o Corinthians passa ou não, eu não lembro de muitas que o Cássio não pega pelo menos um pênalti, cara. Ele sempre consegue pelo menos fazer uma ou duas defesas lá na cobrança. O Corinthians, na maioria das vezes, consegue passar por causa do Cássio também nos pênaltis. Eu colocaria lendário por ser extremamente decisivo, cara, principalmente nos pênaltis. Mas realmente, ele é bem mais lembrado com bola rolando. A situação aí agora fica difícil, né? Porque por enquanto é voto vencido, né? Por enquanto, 3 paredões. Mas vai mudar. Vai mudar. A questão do Cássio, vai mudar. Só concordando com o que o Renato falou, porque eu acho desses todos aí, inclusive o Dida, a gente vai falar, eu acho que o Cássio é o mais imponente numa disputa de pênalti. Acho que o que mais faz o batedor tremer olhando é o Cássio. Porque o Cássio, ele é muito mais... tipo assim, é que eu já falei algumas vezes, né? Quando eu fico atrás do gol, geralmente eu tô atrás do Cássio. Quando eu fico atrás do Cássio, parece que a gente tá vendo uma entidade. Ele é imponente pelo tamanho, ele não é das pessoas mais bonitas e tal. Você vê a história dele, imagina que o batedor, ele caminhando, né? Ali o Vale da Sombra da Morte, ele caminhando em direção ao Cássio para bater o pênalti, ele se treme todo. Eu acho que ele é o mais imponente. O que o Renato falou é um fato também. Eu não lembro de uma disputa de pênalti que o Cássio não tenha pegado. Mas isso aí vai ser uma discussão, talvez a gente ajuste, mas segue paredão por enquanto. Bom, segue paredão, mas ainda vai ter algumas mudanças. Nossos 2 últimos nomes, mas eu acho que para dar mais discussão ainda... Olha, para mim, eu acho que não sei para vocês, mas o Homem de Gelo que não comemora título de Mundial de Clubes, para mim não tem como não ser o melhor da nossa lista. Para mim não tem como. Cara, ele pegou um dos pênaltis mais emblemáticos do futebol brasileiro, cara. E ele sai como andando? Os pênaltis mais emblemáticos. O Wilson pode falar mais sobre esse pênalti que ele pegou, do mais emblemático aí, que gerou uma mudança no Corinthians, no São Paulo. Tudo porque o Dida pegou aquele pênalti de cavadinha do Pato. Então, pra mim, na minha opinião, o Dida, pra mim, é o melhor goleiro brasileiro
que eu já vi. É o Dida pra mim, não tem como não ser o Dida. E pra mim, já vou antecipar meu próximo voto, pra mim o Rogério Ceni é lendário. E cai o Diego Alves. E é a discussão que a gente vai ter agora. Rogério Ceni. O Rogério entra onde e cai quem? Lendário. Eu já tiraria. Ô, Vitão, eu tiraria já. Quem tá ali é o Gatito, né? Sim. Eu já desceria o Gatito no paredão. Tá. Já desceria o Gatito e já deixaria ajeitado, no mínimo. No paredão é o Felipe Alves e o Vitor. E o Vitor? Isso. Ai. Tem que descer um dos dois já. Já tem que descer um dos dois porque não vai caber. Então, primeiro, Felipe Alves? Do fez sua parte, Fábio e Gatito, quem desce pro último? Não, fez sua parte, eu acho que não tem, pode não ficar, tem cota, né? Acho que pode ficar bastante gente aí, não faz diferença. Tem que só tirar do paredão. Eu tiraria o Felipe Alves. Também. Felipe Alves. Tá, agora a gente complica. Rogério é lendário ou Rogério é paredão? Pra mim é lendário. Mas assim, o critério, vamos lá, pergunta. Quais são os pênaltis do critério que vocês colocam pro Rogério aí, em termos de pênaltis importantes, que é o que vocês estavam colocando? Sim. Eu não lembro de... Assim, eu tô sendo totalmente leigo, não tô questionando uma coisa, falando qual é os pênaltis só pra me convencer dele no lendário. Que eu não lembro. Eu lembro do Rogério, aquela atuação absurda dele na Sul-Americana. Eu lembro do Rogério no Mundial, catando muito, assim como o Cássio. Porque se fosse fazer a atuação, tipo, o que o Cássio fez no Mundial, o Cássio já estaria no lendário também. Como defensor de pênaltis, o que o Rogério Ceni fez ali pra estar no lendário de defensor de pênalti? Essa é a minha dúvida, né? Não lembro, de verdade. Eu lembro ele mais fazendo pênalti importante, né? Do que ele defendendo. Cara, eu acho que Cara, mas se você convenceu fácil assim? Não, difícil, mas se você parar pra pensar, tipo assim, tirando... É que pesa muito quando você fala o nome dos caras, mas tirando os pênaltis do Messi e do Cristiano Ronaldo, qual grande pênalti você lembra também do Diego Alves pegando? Eu não lembro, eu não sei. Na verdade, esses pênaltis aí, provavelmente... Teve pelo Flamengo. Flamengo um jogo que pegou acho que 2 até. Pelo Brasil. Emelec, eu acho que ele pegou também. Emelec também. Mas eu acho que jogos assim aqui de cabeça a gente não tá lembrando, mas eu acho que provavelmente o Rogério também deve ter pego bastante, assim, em jogos de brasileiro. Pode ser, sim. Não é? É que a gente não... Eu tô perguntando, não tô colocando ninguém na parede, porque eu não lembro mesmo. Sim. Eu lembro mais ele fazendo do que pegando. Sim, é que eu acho... É que pra mim seria um crime da bola a gente deixar o Rogério abaixo do Marcos. Tipo, seria o crime da bola, sabe? Então, pro bem do futebol, você propõe que Diego Alves, que defendeu pênaltis de lendas do futebol, venha pro paredão e Rogério fique no mesmo patamar de Marcos? É isso? Porque assim, agora eu tô saindo da esfera pegador de pênalti, indo pra esfera goleiro. Porque eu já, já acabou, eu não consigo lembrar. Eu realmente não consigo lembrar de pênaltis decisivos do Rogério Ceni. Eu peço desculpa por isso, mas eu não consigo lembrar disso. Não, esse daqui ele adiantou 7 km. É muito bom. Ele adiantou 7 km, eu lembro, mas... O do Neymar, que ele adorava. Ele e o Neymar era sensacional. Mas assim, eu não consigo lembrar de defesa do Rogério Ceni pegando pênalti. Eu consigo lembrar do Rogério Ceni do mesmo jeito do Cássio. Bola rolando. É aquelas defesas do Gerrard, um negócio absurdo. Ali eu consigo lembrar do Rogério Ceni. Só que o Diego Alves, tirando um pouco só dos pênaltis, é que esse negócio de pênalti, então, por mim tá bom, assim, deixa o Rogério Ceni de paredão. Eu fechei a lista, Diego Alves assim. lendário. Eu fechei também. Então, Renato? Cara, eu acho que eu também vou nessa. Eu tava até pesquisando o lance, postou, né, tem todos os pênaltis, tipo, todos os jogos que o Rogério defendeu. Que eu acho aqui, tem um jogo contra o Universitário na Libertadores de 2010, que ele pegou 2 pênaltis. Teve pênalti contra o Cruzeiro na Libertadores de 2015, 2 pênaltis também que ele defendeu. Contra o Rosário Central, 2 pênaltis. Cara, e aí teve contra o Fluminense em 2001. Ele pegou 3 contra o Fluminense. 3? 3. Era Copa Rio São Paulo.
Assim como o Dida, né? O Dida com o Raí, ele pegou 2 do Raí no mesmo jogo. Tem até essa história. E o grande São Marcos na Libertadores 2009 contra o Sport nas oitavas. Uhum. Mas e o Rogério é o maior, né? É o que mais pegou, né? Em números. O Rogério pegou... 51, não é? Se não me engano? 51? Deixa eu procurar aqui. Se eu não me engano, o que mais pegou na história do futebol foi o Rogério, 51 pênaltis. Que também é... Eu tô corroborando com ele subir nessa questão aí também. Ele pegou 51 pênaltis. Então. Eu estudei a pauta, viu? Pra quem não dá moral, eu estudei a pauta, tá? Cara, é muito complicado isso. Mano, desce o Diego Alves aí e bota o Rogério Ceni lá em cima, mano. O Rogério Ceni é muito grande, velho. Sim. Olá, hein? Aí, agora ficou bonitinho. Não, o Anderson não gostou, mano. Acho que o Marcos tá na frente do Rogério, pô, não dá, não. Tem que colocar então vou inverter aqui. E o Cássio na frente do Vitor. Aí, pronto, tô feliz. Ninguém briga. Então, fechado a nossa tier list? Fechado. Então tá aí a nossa tier list. Pode printar, pode criticar a gente à vontade. A gente não liga. Mentira, liga sim. Por quê? Porque a gente está crescendo com isso também. Dida, o melhor goleiro catador de pênaltis que já vimos. Ou não, no caso do Renato, que viu pelo YouTube depois, né? Sim. Mas que já vimos. Dida tá aí, depois seguido de Marcos e Rogério Ceni fechando o nosso pódio. Lógico, há controvérsias, várias. Mas essa é a nossa tier list de hoje. Printa aí, pode marcar. Mas ficou da hora. Eu gostei, particularmente eu gostei. Perfect.